Glória a Deus. Graça e paz a todos. Pode se assentar. Antes de qualquer coisa, eu queria deixar aqui nossa gratidão, tá? Gratidão pelo privilégio de participar desse momento. Queria agradecer pastor Alex, queria agradecer pastor Wagner, pastor Álvaro. Gostaria de agradecer a toda a igreja aqui que tem nos recebido com grande carinho, com grande coração. Então, louvado seja Deus. Esse é um momento muito especial, amém? É uma hora muito especial. E eu que praticamente moro dentro de uma agência missionária, então a gente sabe quanto isso é maravilhoso, quanto isso é tocante. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, mas eu quero rapidamente, eu amo pregar, eu falo assim que as três coisas que eu amo: pregar, ensinar e escrever. Eu queria rapidamente falar de alguns livros, lá tem outros também, lá na saída, minha esposa está lá. Mas esse aqui é um livro que eu gostaria que todo mundo lesse: Pés Formosos, das Ruas às Nações. A história de um menino de rua que não só se tornou missionário, que hoje ele tem um centro missionário lá na Guatemala. Hoje ele envia missionários para o mundo inteiro. É uma história que realmente toca e você chora. Aqui tem falei bastante sobre isso ontem, uma seara quase esquecida. O desafio de ver grupos religiosos como campos missionários é você aprender a evangelizar pessoas de outro grupo religioso. Então é o seu vizinho que é espírita, é o seu colega de trabalho que é ateu, é o seu parente que é católico. Você quer aprender a evangelizar eles, está aqui a direção para você. Sonhos, uma perspectiva bíblica. É um livro sobre sonhos. Deus fala hoje por sonhos. E como que eu tenho que olhar esses sonhos? O que eu tenho que compreender? O que eu tenho que equilibrar? Então está aqui nesse livro. Aqui tem mais 2 livros que hoje são urgentes para toda a igreja, para você entender o que está acontecendo nas universidades, nas escolas. A construção de uma cultura anticristã. Está aqui: Marxismo Selvagem e Dragão Vermelho, o marxismo à luz da Bíblia. E por fim aqui um livro com a mensagem para cada dia da sua vida, mas mensagens vão tocar e falar com você: A Jornada 365 Dias com Ele. Tá? Então você pode passar lá depois e conversar com a minha esposa. Glória a Deus, amém, glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia, mas eu sei que é uma passagem que você conhece muito bem. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Eu queria nessa manhã, e eu queria pedir muita atenção, porque o nosso tempo é curto, tá? Nós temos aí cerca de 30 minutos. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. E aqui, isso aqui é o começo de tudo. Isso tudo que você vive, e que nós vivemos, e que nós temos que fazer, começa aqui. Começa há 4.000 anos atrás. Lá onde hoje é o Iraque, onde Deus vai falar com um homem chamado Abraão, e ali vai começar tudo. E aí quando nesse pequeno trecho aqui, tem muita coisa que Deus fala, muita coisa que Deus nos ensina, muita coisa que Deus nos revela. Mas se há alguma coisa que Deus revela aqui, é que Deus é um Deus de propósitos, amém? Isso significa que quando Ele fala alguma coisa, Ele tem um propósito. Quando Ele faz alguma coisa, Ele tem um propósito. Quando Ele age na história, Ele tem um propósito. E a coisa mais maravilhosa que nós precisamos fazer é entender, conhecer e cumprir os propósitos de Deus. Amém? E aí Deus fala para Abraão, o que Ele fala para Abraão? Abraão, sai da tua terra. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sai da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, porque eu farei de ti uma grande nação. Eu abençoarei o teu nome, eu engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Eu quero que você pense aqui, Deus aqui ele chama Abraão. Deus aqui ele faz promessas a Abraão. Deus aqui ele abençoa Abraão de uma maneira muito especial, tá?
Mas a gente tem que entender que ele não estava chamando por chamar. Deus não te chamou por chamar. Ele chamou porque ele tem um propósito na sua vida. Amém. Deus não te abençoou. E olha, você está aqui, você é um abençoado de Deus. Pode ter certeza disso. Deus não te abençoou por abençoar. Deus chamou, Deus abençoou, porque ele tem um propósito. E esse propósito é abençoar todas as famílias da terra. Amém? Isso é, sabe, o que eu acho lindo aqui é que aquele momento parecia ser um momento particular, né? Parecia ser só a conversa individual entre Deus e uma pessoa, parecia ser só ali um recomeço de um relacionamento entre Deus e uma pessoa, mas Deus já estava olhando 4.000 anos depois e estava nos vendo aqui abençoados como ele abençoou Abraão. Amém? Você consegue ver isso? Nem Brasil existia ainda, e Deus já nos via, Deus já via derramando a sua bênção sobre a nossa vida, né? Então eu quero que você pense que quando ele chama Abraão, o que ele faz na vida de Abraão, a gente corre o perigo de ficar egoísta com as coisas que Deus faz, e achar que Deus faz por causa de nós, que Deus age porque para nós, para o nosso próprio benefício. Mas Deus, ele agiu na sua vida. Deus comprou você com o sangue do seu filho, porque ele tem um plano através de você. Amém? Eu fico, só que um parênteses, né? Glória a Deus pelos 35 anos desse trabalho missionário. Glória a Deus. Glória a Deus por cada pessoa que esteve na frente, cada pessoa chamada. Mas Deus diz assim, todo esse trabalho só pode ser feito porque tem uma igreja de Cristo lavada e remida neste lugar. Amém? Que entendeu o propósito. Deus é o Deus de propósito. E quando ele chama ali Abraão, quando você está lendo a Bíblia, às vezes você pensa que você está lendo a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Você pensa que você está lendo a história de Sansão, de Gideão, de Davi, de Salomão. Você pensa que está lendo a história de Neemias, Isaías. Você está lendo a história do propósito de Deus nesta terra. Amém? É Deus cumprindo o propósito dele nessa terra, usando cada um que é dele, usando cada um que ele remiu, que ele abençoou. E pode ter certeza, Deus quer usar a sua vida para cumprir todos os seus propósitos. Amém? A igreja, antes de nascer, ela já recebeu a instrução missionária. Antes de nascer, antes de ser igreja. Quando Jesus ressuscita, nós temos ali poucas coisas. Ele ficou 40 dias. Mas nós sabemos muito pouca coisa que Jesus fez naqueles 40 dias. 40 dias faz muita coisa. Mas nós sabemos muito pouca coisa do que Jesus disse e fez naqueles 40 dias. Mas algumas coisas que ele disse são vitais, são essenciais, são principais, não é? Ele vai lá, ele morre naquela cruz. Os discípulos ficam ali angustiados, aflitos. Eles ainda não entendem muito aquilo. Eles não entendem muito o que aconteceu. Eles estão abatidos, eles estão escondidos, com medo dos judeus. Eles estão escondidos. E de repente, o Senhor apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. Como o Pai me enviou, eu envio a vós. Aleluia. É como se ele estivesse dizendo assim para eles: não acabou não, vai começar. 35 anos de história, muita coisa foi feita. Mas deixa eu dizer, não acabou não, vai continuar para a glória de Deus. E aí ele olha para aqueles discípulos confusos, abatidos, ainda não compreendendo muita coisa. E ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. A gente eram pescadores. Jesus estava entregando para eles uma tarefa imensa. Imensa.
E aí ele vai, olha o que ele fala, outra ocasião ele fala, ide, por onde? Pelo mundo inteiro. E pregue o evangelho a cada pessoa, aleluia. É como se ele tivesse assim, isso que você ouviu, isso que você tem experimentado na sua vida, isso que transformou a sua vida, o mundo inteiro precisa receber, amém? Convinha que de mim se cumprisse tudo o que estava escrito na lei dos profetas e nos salmos, que o Cristo morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, e em seu nome fosse pregado o arrependimento e a remissão dos pecados por todas as nações, aleluia. E aí ele só fala uma coisa, mas espera um pouquinho, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, aleluia. E aqui a gente pensar que essas palavras de Jesus, do Jesus ressuscitado, eles quando foram lá para o cenáculo, vamos esperar e a promessa do meu Pai, que de mim vocês ouviram, fique lá esperando. Fique lá esperando. E aí, claro, nossa mente tem muita preocupação, nosso coração tem muitos pensamentos, mas às vezes a gente tem que pensar naquilo que é o foco principal. E eles eram judeus, eles liam os profetas falavam com muita coisa bonita sobre Israel no futuro. Então eles perguntam, Senhor, é agora o tempo que o Senhor vai edificar o reino a Israel, vai devolver o reino a Israel? Claro, na hora certa Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. E aí ele fala, não compete a vocês conhecer os tempos e as estações que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade, mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Para quê? E aí nós temos que pensar, Deus é Deus de propósito, para quê? Para que o Espírito veio morar na sua vida? Por que o Espírito está se movendo na sua vida? Porque o Espírito santifica a sua vida, porque o Espírito traz poder à sua vida. Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria, até os confins da terra. Glória a Deus, é para isso. Nós temos que entender, nós temos muitos propósitos da vida. Muitos propósitos, mas tem aquele propósito que ele vai coordenar todos os outros propósitos, ele vai alinhar todos os outros propósitos, ele vai dar rumo a todos os propósitos. Nós estamos nessa terra para que o nome de Jesus Cristo seja conhecido em todas as nações, e todas as nações venham a ser abençoadas por Deus. Às vezes a gente precisa entender algumas coisas de missões. A história da igreja está cheia de modismo, né? Cheia de modismo. Sempre tem uma coisa nova que inventa, aí outra copia, aí vai fazendo igual, né? Eu brinco assim que hoje eu vou muitas igrejas, tem as igrejas hoje de parede preta. A moda agora é essa parede preta, está cheia de igreja de parede preta por aí, né? Isso é modismo que vai passar. Mas sabe o que não passa? Não passa o propósito de Deus, que a sua igreja seja instrumento para que o seu nome seja conhecido entre as nações. Glória a Deus. Missões não é modismo, não é uma coisa que começou e depois vai passar, não. Missões é aquilo que nós vamos fazer até o último dia da nossa vida aqui na terra. Glória a Deus. Não é um modismo, não é um modismo, tá? Pode ter outros modismos, eles vêm, eles passam, eles saem, mas essa chama tem que continuar sempre acesa no nosso coração. Glória a Deus. Outra coisa que eu quero falar sobre missões. Missões não é uma opção. Eu gosto ou eu não gosto, né? Eu quero me envolver ou eu não quero me envolver. Eu quero participar ou eu não quero participar. Não existe isso. Um dia eu chamei um jovem e falei, vai ter um curso de missões, eu quero que vamos participar desse curso. E ele falou assim para mim, não pastor, mas eu não tenho desejo de ser um missionário. E eu falei para ele, querido, missões não é coisa para missionário, missões é coisa para crente, amém?
O nome de Jesus ser glorificado, conhecido em todas as nações da terra, não é coisa de missionário, é coisa de crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que tem o Espírito de Deus na sua vida. Amém? De crente que lê a Bíblia e entendeu o propósito de Deus, de crente que compreendeu, que vive nessa terra. Quando ele chamou Abraão, ele já falou: Abraão, através de você, através daquilo que eu vou fazer na sua vida, todas as famílias da terra serão alcançadas com a minha bênção. Glória a Deus. Você crê nisso? Dá glória a Deus aí. Vou falar outra coisa. Então missão não é modismo. Missão não é opção. Missão, e eu vou falar que missão não é uma entre outras coisas da igreja. Conversando, conversa. E a gente assim tem um departamento de missões. E tem que ter. Porque é ele que vai pensar, é ele que vai coordenar, é ele que vai realmente trabalhar, motivar, treinar. Ele vai fazer isso. Mas missões não é uma coisa de um departamento da igreja. Missões é algo para ser realizado por toda a igreja de Jesus Cristo. Amém? Missões é uma coisa que vai desde o pastor principal até o novo convertido. O departamento de missões é esse aqui, ainda os que faltaram, tá? E ainda os que vão se converter amanhã, e os que vão estar amanhã. Amém? Deus chamou toda a sua igreja para ser seu instrumento, para que a bênção dele chegue a todas as famílias da terra. Glória a Deus. Ainda vou, para você entender quanto que missão é essencial, quanto ela é enraizada nos propósitos de Deus. Aqui não é meu lugar não, irmão. Aqui não é o seu lugar não. Você já foi resgatado deste mundo. Amém? Deus te tirou do reino das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus. Deixa eu falar, em primeiro lugar, embora nós temos os nossos compromissos, nossas obrigações, nossas tarefas aqui, a nossa cidadania está nos céus. Glória a Deus. E quem é de Deus, quem é de Deus quer viver com Ele para sempre. Mas por que nós estamos aqui ainda? Por que nós estamos aqui ainda? Eu vou dizer por quê. Porque a nossa tarefa ainda não acabou. Ainda, sabe quando a sua mãe falava assim para você: enquanto você não varrer a casa, você não vai sair, né? Enquanto você não arrumar tudinho, você não vai sair. É como se o Senhor estivesse dizendo assim para nós: enquanto vocês não terminarem a sua missão, vocês não vão poder sair daqui. Enquanto você não acabar de fazer aquilo para o que eu preparei você, fazer aquilo pelo qual eu te chamei, te lavei, te remi, te preparei, você não vai sair daqui. Mas a hora que você terminar, eu vou chamar vocês para a minha glória. Amém? Vamos correr? Amém? Né? Aí você, sua mãe fala, quando você acabar, você vai, você é rapidinho. Né? Se ela se apressava, fazia rapidinho, que o Espírito de Deus nos apresse para terminar a tarefa que nós temos aqui na terra. Glória a Deus, porque nós temos pressa de estar com Ele na glória. Aleluia. Glória a Deus. Vocês entenderam? Entendeu que quando se fala em missões não é uma questão de modismo? Que não é uma questão de opção? Que não é uma questão de alguns? Que não é uma questão secundária, terciária, quartuária? Né? Tudo que Deus tem feito na sua vida, e Ele tem feito muita coisa na sua vida. Ele tem feito para que você realize o propósito dEle. Você era um pecador, preso em vício, preso em pecado. Ele te lavou, te remiu, te transformou, te libertou. Amém? Você tinha uma enfermidade que médico nenhum curava. Ele te curou. Amém? Você não tinha coisa alguma. Ele te prosperou porque Ele é bom. Mas tudo que Ele fez, e tudo que Ele continua fazendo, porque Ele não parou ainda,
E tudo que Ele ainda vai fazer na sua vida, porque Ele ainda tem muita coisa para fazer na sua vida, Ele fez para que você possa cumprir os propósitos dEle nessa terra. Glória a Deus! Quer ser instrumento de Deus, para que o nome dEle seja glorificado entre as nações. O que nós precisamos para fazer isso? Vou dizer 3 coisas que nós precisamos. Primeiro, nós precisamos de paixão. Tá? Geralmente quem começa a falar de missões, trabalhar por missões, é porque ele se apaixonou por isso. Se apaixonou por essa coisa de missões. Mas aí essa paixão ela tem que contagiar os outros, porque Deus não quer um grupo dentro da sua igreja apaixonado por missões. Deus quer toda a sua igreja apaixonada por missões. Glória a Deus! Quem quer ser apaixonado por missões? Dê um glória a Deus. Amém. Paixão é um negócio muito forte. Alguém já disse que nada de grandioso nesse mundo é feito sem paixão. A obra de Deus é feita por pessoas apaixonadas pela obra dele, apaixonado por aquilo que é dele, apaixonado. Se o evangelho tem chegado em vários lugares do mundo, é porque ele colocou a sua paixão nas igrejas. Glória a Deus. Vou fazer uma pergunta indiscreta aqui. Quem já se apaixonou aqui? Levanta a mão. Olha lá, eles vão ficar disfarçando, mas Deus sabe, né? Sabe assim, eu falo assim, né? Eu falo assim que até hoje eu ouço a voz da minha esposa, eu ouço o nome dela, e meu coração bate forte. Causa uma reação. Né? Isso é paixão. Sabe assim, paixão é uma coisa que te faz quebrar barreiras, que te faz enfrentar as barreiras que você tiver que enfrentar, que te dá capacidade para sofrer, mas você vai em frente, não está fácil, ninguém te apoia, mas você vai, porque você está apaixonado por aquilo, você enfrenta tudo, né? Muita gente viveu isso. Que você seja apaixonado por missões. Eu me apaixonei por missões com um pastor que era apaixonado por missões. Era uma igreja batista pequena, mas ele era apaixonado. Ele não tinha culto missionário, todo culto era missionário. Todo culto, antes do culto, tinha tempo de oração pelas nações. Era aquela coisa assim. Eu lembro que ele era pastor batista, tinha uma barbona. E aí ele falou assim um dia: o pessoal da Assembleia de Deus está querendo que eu vá lá pregar e falar de missões, mas eles querem que eu tire a minha barba para poder ir lá pregar, né? E aí ele pegou e falou assim: minha barba, se precisar eu corto meu braço para ir lá falar de missões, né? E ele era tão apaixonado por missões, que um dia, muitos anos depois, eu fui naquela igreja e falei: cadê o pastor? Tiramos ele. Mas vocês tiraram o pastor? Tiramos. Ele queria vender a igreja para doar dinheiro para as missões. Ele era loucamente apaixonado por missões. Que nós sejamos loucamente apaixonados por missões em nome de Jesus. Nós precisamos segunda coisa, precisamos de consciência missionária. O que eu estou falando aqui é você entender isso. Tem muitas, como eu disse, tem muitos propósitos, tem muitas associações de Deus, tem muitas coisas que Deus faz. Mas o foco de tudo isso, que alinha tudo isso, nós precisamos, em nome do Senhor, fazer com que a bênção de Deus chegue a todas as famílias da terra. Glória a Deus! E aí eu vou falar uma coisa, tem uma frase que é bonita, gente. Tem uma bonita, eu li quando eu entrei aqui, é bonita. Fala assim: missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram, com as mãos dos que contribuem. Mas deixa eu dizer, é mais do que isso. Missões se faz com a vida inteira da igreja toda. Amém? Com a vida inteira da igreja toda. Todas as suas... Sabe quando você abraça um missionário? Quando você dá uma palavra de ânimo para ele, quando você participa de um evento missionário, quando você ajuda a organizar missões, quando você está, às vezes tem muita gente que está lá por trás dos bastidores, talvez ele nunca vai lá para um campo missionário, talvez não tenha muito dinheiro para contribuir, mas o coração dele arde apaixonado por missões.
E aí tudo que ele pensa, sabe, eu vejo assim, pessoas que são apaixonados. Se você acha que isso é uma coisa secundária, que hoje o Espírito de Deus mude a sua vida, e essa igreja se torne cada um de vocês apaixonado por missões, conscientes de que são um instrumento de Deus para que a palavra dele chegue até os confins da terra. Glória a Deus. Às vezes você pensa que você tem que ir, né? Você tem que ir. Tinha um pastor no Canadá, pastor muito famoso. Os livros dele são lidos até hoje. E ele foi para o campo missionário. E a primeira experiência dele, ficou doente, teve que voltar. Aí se tratou, voltou para o campo, ficou doente de novo, teve que voltar. Aí se tratou, voltou para o campo de novo, teve que voltar. Aí o médico falou, se eu for de novo para o campo, você vai morrer. Aí ele falou, se eu não fizer missões, eu vou morrer. O que eu vou fazer? Ele foi ser pastor. E ele foi pastor. E ele era apaixonado por missões. E aquela igreja se tornou apaixonada por missões. E só a igreja dele mandou mais de 800 missionários para o mundo inteiro. Glória a Deus. Tem a história, conta dele assim, que ele acordava de madrugada para orar pelos povos. E ele ficava orando, andando na sala dele ao redor. E quando ele morreu, foram tirar o tapete da sala, a gente tinha um buraco no lugar que ele ficou andando e orando ali. Amém? Sabe o que é isso? É consciência de que o que o Senhor tem feito na minha vida, ou pouco ou muito, ou de um jeito ou de outro, como eu vou fazer, em que Deus vai me usar, eu não sei, mas eu sou apaixonado, e eu quero, e eu vou fazer o possível, para que o nome de Jesus Cristo seja conhecido entre as nações. Glória a Deus! Você precisa de paixão, você precisa de consciência, você precisa de vivência missionária. Participe, não só aqui, mas o que tiver de missões, participe. O que tiver de missionário, conheça, apoie, ore, se envolva, né? É bom você dar seu dinheiro para missões, é maravilhoso. Mas dê o seu coração também. Dê seu tempo. Dê sua mente, sim, porque que o Senhor está fazendo tanta coisa maravilhosa na minha vida, para que através de você, a bênção dele chegue a todas as famílias da terra. Glória a Deus. Você quer participar do projeto de Deus? Sabe, o que Deus está fazendo, as missões, é o rio dele está passando assim, tá? É um rio dele, levando a vida dele para todos os povos. E Deus está te chamando, entra nesse rio e deixa eu levar você. Entra nesse rio e deixa eu levar você. Usar você do jeito que eu quero, da forma como eu quero, deixa eu usar. Aí eu vou aproveitar aqui os minutos que me restam, eu vou falar da minha sogra. Falar da minha sogra, né? Minha sogra, ela morou comigo os últimos 10 anos da vida dela, faleceu com 89 anos. Não tem aquele pessoal idoso assim que eles são cheios de saúde, cheios de vigor, né? Você fica até com inveja assim de ver ele trabalhando, você fica até com vergonha da disposição dele. Então, minha sogra não era assim, gente. Minha sogra era bem doente, né? Minha sogra era bem doente, eu vi ela muitas vezes ir para o hospital. Eu vi muitas vezes os médicos desenganá-la, e daqui a pouco ela desenganava o médico, levantava e ia para casa. Ainda fazia desaforo, rasgava a receita e comia pimenta, né? Dela. E aí, numa das últimas vezes que ela foi, ela acordou dali dizendo que teve um sonho, em que ela passou uma linha, mas Deus falou para ela, volta, porque eu quero que você seja missionária entre os muçulmanos. Ela está com 80 e tantos anos, né? Falei, ai meu Deus do céu, né? E agora? Né? E ela teve uma filha que na juventude casou com um jordaniano, foi morar na Venezuela, se tornou muçulmana. Falei, deve estar com a consciência pesada, eu preciso tirar isso aí da cabeça dela. Mas ela não parava de falar naquilo. Deus quer que eu seja missionária entre os muçulmanos. Né? Deus quer que eu seja missionária entre os muçulmanos. Aí eu levava os pedidos não, dona Nádia, manhada, não, manhada. Senhora ora por eles que tá bom. Não, eu vou orar, mas Deus quer que eu vá lá e pregue para eles. Aquela saúde toda, gente. Era meia hora para andar um quadro para ir até a igreja, né? Era difícil. Mas ela era uma mulher de Deus. Para vocês terem ideia, ela leu a Bíblia 35 vezes.
Eu na época ainda não estava no Vale da Benção, e aí eu fui para o Vale da Benção, ganhei um livro chamado Como Evangelizar Muçulmanos através do Alcorão. Ela leu 5 vezes, né? Eu falava que era a Bíblia dela, 5 vezes. Não, e ela não tirava aquilo da cabeça, mas ela era uma mulher de Deus. Ela com 86 anos arrumou uma discípula de 90, gente. Ela ia para a vizinha lá, ler a Bíblia para a vizinha. Era aquela mulher assim sabe aquela mulher de Deus, determinada mesmo nas coisas de Deus. Eu lembro uma vez a gente estava passando de carro assim, e tinha um homem na calçada, e ela falou, para o carro. Aí ela desceu, demorou um tempão lá para descer, mas ela foi lá com um folhetinho, deu um folhetinho para aquele homem, falou assim, Jesus está chamando você para ele. Aí ele pegou o folheto, agradeceu, e ela foi embora. Foi embora. Ninguém sabia que era aquele homem, porque ela parou, mas no dia seguinte parou um carro, uma van com homens encapuzados, e chacinaram a família daquele homem todo. Ele era envolvido com muita coisa errada. Deus usou ela para dar o último chamado para ele. Era uma mulher de Deus mesmo, né? E aí quando foi, ainda teve uma vez que tinha uma conferência missionária, viu um missionário falando do mundo islâmico lá, e ela pegou e falou, eu quero ir lá, e quero ir lá, alguém teve que levar ela lá, e ela chamou o pastor presidente lá, e pegou e falou assim, olha, Deus me chamou para ser missionário entre os muçulmanos. Mas vou falar assim, os crentes às vezes é doido, às vezes os pastores são mais ainda, né? O pastor pôs ela em cima do púlpito, e ungiu ela missionária para os muçulmanos. Eu falei, ai meu Deus, tentando tirar isso da cabeça dela, né? Quando foi um dia, minha cunhada, muçulmana da Venezuela, ligou e falou assim, olha, o meu filho está indo para aí. Ele ia para os Estados Unidos, e aí mudaram o itinerário, ele está indo aí para o Brasil. Ele é ministro muçulmano. Mas não é, ele está indo aí, mas não é para falar nada para ele não. Quando eles falam assim, não é para falar nada para ele não, é para não pregar para ele, né? Então ele vê esse meu sobrinho, né, ela está na casa da minha cunhada, fui lá encontrar ela, né, para segurar a língua de sogra é difícil, precisa tomar cuidado que ela vai falar, né. Aí no caminho encontro os 2 muçulmanos assim, ministro muçulmano, quase 2 metros de altura, uma barbona, uma túnica assim, cumprimentei eles e tal. Aí fui lá falar com a minha sogra, né, adverti minha sogra, quando chegou lá, falei assim, já é tarde demais, já fiquei 1 hora falando de Jesus para eles. E ficou mesmo. Eu fico pensando, eu queria estar lá, gente, os 2 ministros muçulmanos e ela lá pregando Jesus para eles. Aí depois que ela ficou 1 hora pregando Jesus para eles, meu sobrinho olhou para ela e falou assim, vó, eu vou levar a senhora comigo para a Venezuela. Com 88 anos de idade, ela tirou o passaporte dela e foi para a Venezuela para ficar 2 meses no meio de uma comunidade muçulmana. E aí os muçulmanos, tudo querendo conhecer ela, vinha muçulmano de manhã, à tarde e à noite, e ela pregava para eles de manhã, à tarde e à noite. Glória a Deus. E orou e Deus abençoou, e orou e Deus deu palavra, foi a missão dela ali, aqueles 2 meses ali, né? Os 2 meses ali ela ficou e foi uma bênção muito grande. Deixa eu dar mais um detalhe. Eu fui para a Venezuela, fala espanhol. Ela nasceu na fronteira entre o Brasil e o Uruguai. A vida inteira dela, ela falou espanhol. Para ela ir para lá e falar espanhol, ela já estava preparado. E aí eu só quero abrir um parênteses aqui. Deus não vai começar a obra na sua vida. Deus já começou desde o dia em que você nasceu. Amém? Situações boas e situações ruins que você passou, não foram um mero acaso não. Foi Deus preparando para você realizar aquilo que Ele tem na sua vida. Glória a Deus! E aí ela voltou. E voltou assim, e não tinha para nós, ela, né, aquela coisa marcante assim. Ainda ela falou assim, falei, nossa, manhado, que benção, né? Deus cumpriu o propósito, ficou 2 meses lá entre os muçulmanos. Aí ela falou assim, mas acho que eles não entenderam muito não, eu quero voltar lá, quero ficar mais 1 ano. Aí o Senhor a levou, né? E eu falo assim, parênteses aqui, né? Eu confesso, se você perguntar assim para mim, eu confesso que eu acreditava, que eu achava, que eu apoiava. É óbvio que para mim aquilo parecia impossível. Mas os nossos impossíveis são os possíveis de Deus. E daí que eu não apoiava, daí que eu não acreditava, daí que eu duvidava. Deus não precisa de mim para realizar aquilo que Ele quer realizar na sua vida.
Tem muita gente que vai duvidar de você quando Deus começar a mover a sua vida. Tem muita gente que não vai te apoiar. Tem muita gente que vai se opor. Mas não se preocupa com isso não. Se preocupa com isso não. Deus não precisa da unanimidade de ninguém para realizar na nossa vida aquilo que Ele programou. Amém? Ele precisa que você diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Glória a Deus. Envia-me a mim. Deixa eu falar, antes de ir, estou já caminhando para o final. Se Deus fez isso, através de uma serva dele, com seus 88 anos, você acha que Ele não pode fazer na sua vida tudo aquilo que Ele planejou? Amém? Esvazie o seu coração e diga: Senhor, eu estou aqui para fazer a Tua vontade. Qual ela é, não importa. O jeito que Deus vai usar você, para que o nome dEle chegue até os confins da terra, não importa, Ele vai usar a sua vida. E olha, nós somos crentes em Cristo Jesus. Nós temos como destino a eternidade eterna com Deus. Nós não temos mais morada permanente aqui nessa terra. A nossa única razão de viver aqui nessa terra é para cumprir todo o propósito do Senhor. É para ser o instrumento dEle, onde Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na força dEle. Paulo escreveu sua última carta. E uma das coisas que ele escreveu na sua última carta, tem que ser também o nosso testamento. Tem que ser também aquilo que nós vamos deixar aqui. Você sabe que minha sogra, eu fiz um propósito, de onde eu fosse, eu ia dar o testemunho dela. Eu já dei, acho quase uma centena de vezes. E eu lembro uma vez lá no Vale da Bênção, que eu preguei e eu desci do púlpito e Deus falou assim no meu coração, né? Porque a Bíblia fala que a fé de Abel, mesmo depois de morto, ela ainda fala. E aí Deus falou assim: a fé da sua sogra, mesmo depois que ela morreu, a fé dela ainda fala. E aí eu tinha mandado para tinha falado para o autor daquele livro lá que ela leu 5 vezes, eu tinha dado o testemunho da minha sogra. Quando eu cheguei em casa nesse dia, tinha um e-mail. E esse pastor que faz missão entre os muçulmanos, ele tem um livro, tem esse livro, e ele pegou e falou assim: pastor, eu estou lançando uma nova edição do livro, e eu gostaria que nessa nova edição tivesse o testemunho da sua sogra. E hoje todo mundo que lê o livro na contracapa tem um testemunho da minha sogra lá. Glória a Deus. Ela cumpriu o que ela tinha. Quando Paulo morreu, você sabe que ele morreu de morte matada, né? Cortaram a cabeça dele. Né? Aí você lê 2 Timóteo, que é a última carta dele, não tem lamento, não tem arrependimentos, não tem, ficou coisa lá para trás, não. Tem declaração de alguém que cumpriu a vontade de Deus nessa terra. Combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, eu guardei a fé, glória a Deus. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não só para mim, mas para todos que amarem a sua vinda. Glória a Deus! É como se ele dissesse: estou pronto, Senhor. Eu realizei a obra que o Senhor me deu para realizar na terra. Que muitos aqui você já está alinhado com a vontade de Deus. Só prossiga, tá? E se prepare para as coisas novas que Deus vai trazer. Você já se rendeu. Se renda mais, deixa Deus fazer o que Ele quer. E se você ainda não está alinhado, que nessa manhã você se alinhe ao propósito de Deus para a sua vida. Você não tem uma outra razão para existir aqui, senão que a vontade dEle seja cumprida e o nome dEle seja proclamado a todas as famílias da terra. Amém? E aí eu quero terminar com as últimas palavras de um homem de Deus, que também fez uma grande obra no tempo dele, na geração dele. E quando ele terminou, ele falou assim, as últimas palavras dele: eu cumpri a minha missão.
agora cumpra a sua. Glória a Deus. E deixa eu só falar que nós vamos conseguir, tá? Vamos ou não vamos? Como é que você sabe, pastor? Porque eu já li o fim da história. Não sei se você leu, eu li o fim da história, gente. E já vou dar um spoiler para você. Eu li o fim da história e lá diz que nós vencemos. Amém? Lá diz assim que a besta batalhou contra o cordeiro e o cordeiro a vencerá, porque ele é rei dos reis, senhor dos senhores. E vencerão também aqueles que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Quem é eleito e fiel, dá glória a Deus aí. E nesse mesmo livro está escrito que ele comprou pessoas de toda tribo, povo, língua e nação. E para o seu Deus os fez reis e sacerdotes. Glória a Deus para a sua palavra, louve ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe. Vamos ficar em pé aí. Vamos ficar em pé que nós vamos orar, pastor. Falei assim, por causa do tempo, eu gosto de respeitar o tempo. Glória a Deus. Que comece uma mudança na sua vida. Essa é a sua oração. Senhor, se tem alguma coisa na minha vida que não está alinhado com o teu propósito missionário, alinha hoje. Tem coragem de fazer essa oração? Então ore. Deus Todo-Poderoso, quero orar com a tua igreja neste lugar, Senhor. Ó Deus, orar juntamente com todos os teus líderes, homens abençoados, homens de fé. Ó Deus, com todos os teus servos, tuas servas, desde, Senhor, aquele mais antigo neste lugar, até o novo convertido neste lugar. Nós oramos nesta manhã para que o Senhor alinhe o nosso coração. Que o nosso coração seja alinhado com esse propósito. Ó Deus, Senhor amado, o tempo se abrevia, ó Pai. Ó, a hora está chegando. A tua palavra diz, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem que ninguém pode trabalhar. Ó Deus, que o teu servo se renda nesta manhã. Que aquela pessoa nesta manhã que nunca gostou, nunca se interessou, sempre colocou missões lá no final da fila, Pai, que o coração dele nesta manhã seja transformado pela tua palavra e teu poder, Senhor. Que aquela pessoa que está resistindo, aquela pessoa que está lutando para não se entregar às missões, para não se envolver com missões, para não trabalhar em missões, que essa pessoa hoje se renda diante do teu trono em nome de Jesus. Aleluia. Que essa pessoa que está aqui, Senhor, e ela tem o desejo de te servir, ela tem o desejo de fazer a tua vontade, mas ainda tem cordas no coração dela que aprendem, ainda tem sentimentos no coração dela que aprendem, ó Pai, que nesta manhã as cordas do coração dela sejam rompidas em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Que o coração dos teus filhos se apaixone nesta manhã por este grande tema que é missões, e ele possa dizer diante do Senhor neste dia: eis-me aqui, Senhor, para aquilo que o Senhor quiser. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida para a tua glória. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.